O estado do Rio de Janeiro precisa retomar o crescimento econômico e a competitividade das indústrias. Quais são os diagnósticos e as ações que podem inspirar o poder público? Em busca dessas respostas, o Rio em Foco veio até o lançamento do Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, aqui na Firjan. O Rio em Foco entrevista hoje o economista-chefe do Sistema Firjan, Guilherme Mercês. Tudo bom, Guilherme? Tudo bom, Geisa. Mas antes, nós vamos exibir um vídeo sobre o que é o Mapa do Desenvolvimento e as conquistas da sua primeira edição. Em 2006, o Sistema Firjan criava o primeiro Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Durante 10 anos, o mapa apontou o caminho para o desenvolvimento no Estado e respondeu às principais necessidades da indústria. De lá para cá, 74% das propostas avançaram ou foram concluídas. Entre elas, a implantação dos programas Porto e Aeroporto 24 horas, a criação do Índice Firjan de Gestão Fiscal, a criação do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal, a ampliação das unidades SESI e SENAI em todo o Estado, a melhoria no Simples Nacional, a implantação do Arco Metropolitano, entre muitas outras conquistas. Em 2015, uma década depois, chega a hora do Sistema Firjan trabalhar na revisão e evolução do Mapa do Desenvolvimento. Foram mais de 50 horas de discussão para desenvolver o conteúdo técnico. Mais de 100 técnicos envolvidos. Em fevereiro, começa a participação direta dos empresários. Mais de 600 questionários respondidos. 28 reuniões de trabalho entre regionais e conselhos. Mais de 1.000 empresários participam das reuniões. Mais de 120 dias de construção. 92 municípios envolvidos e mais de 2.400 quilômetros percorridos. Chegamos em maio, o mês da indústria. Vem aí o novo Mapa do Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Aguarde as propostas da indústria para o Estado crescer. Sistema Firjan. Informa, forma, transforma. Guilherme, quais os aprendizados dessa primeira edição e o que é a evolução, né? O Mapa do Desenvolvimento agora que vai até 2025. Acho que a principal evolução é a gente focar nas questões estruturais. A gente procurou fazer um mapa que tratasse de questões que são importantes em 1800, hoje ou daqui a 100 anos, seja no estado do Rio ou em qualquer outro estado do mundo. Então a gente vai estar sempre discutindo questões tributárias, questões trabalhistas, questões de infraestrutura, questões de políticas públicas e questões de gestão empresarial. São esses 5 pilares do mapa. Exatamente, esses são os 5 pilares do mapa. E a grande ideia desse novo mapa é que ele se torne vivo, ou seja, essa agenda de trabalho seja periodicamente revisitada e adequada ao contexto na medida que forem aparecendo novas necessidades. Como é feito o monitoramento nesse novo mapa? Na verdade, o mapa ele define os grandes direcionadores de atuação e ele internamente se rebate para nossos conselhos temáticos, que são compostos por empresários que discutem tecnicamente os diferentes temas, e também aí uma evolução em relação ao antigo mapa. A gente está criando também 10 agendas regionais para tratar especificamente dos problemas locais das regiões. Portanto, essas agendas regionais vão se transformar em grandes planos de trabalho em cada uma das regiões do Estado, de forma que a gente consiga tratar com detalhe, com o poder público local ou com o governo do Estado, as questões que afetam as empresas de determinada região. Por mais que elas tenham problemas em comum, obviamente, você tem particularidades muito importantes de cada região, então o mapa se debruçou para que a gente fizesse uma agenda customizada de cada região do Estado. A gente consegue ter, portanto, uma visão geral do Estado e do Brasil e uma local para todas as regiões do Estado. Durante o lançamento, a gente observou essa expectativa, na verdade, dos empresários em relação a esse momento de crise econômica que o Brasil está vivendo. Como esse mapa pode de fato ser um apoio para que a gente possa vencer essa questão da crise e avançar nos pontos que são fundamentais?
O lançamento do mapa nesse momento é extremamente oportuno. Ele é muito semelhante ao lançamento em 2006, quando o Rio passava por um momento muito difícil. Eu diria que a grande diferença entre o momento atual e o momento de 2006 é que o momento de 2006 era um momento bastante específico do estado do Rio de Janeiro. E o momento atual ele afeta o estado do Rio de Janeiro, mas também traz problemas nacionais graves. Então o mapa trata tanto de questões estruturais do Brasil quanto questões do Rio de Janeiro. Afinal de contas, o Rio está inserido no contexto brasileiro. E questões centrais como a previdenciária e a tributária têm que ser tratadas em âmbito nacional. O Rio passa por uma crise específica que é por ter a sua economia alavancada no setor de petróleo e gás. Como avançar e sair dessa dependência? Primeiro é importante deixar claro que o petróleo tem uma importância vital no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Afinal de contas, o Rio é o maior produtor de petróleo e gás do Brasil e um dos maiores do mundo. Mas é importante que a gente diversifique a economia do Rio e principalmente a partir dessa cadeia do petróleo. E nesse sentido, as agendas regionais, que são uma evolução desse novo mapa do desenvolvimento, vão de encontro exatamente com esse objetivo, porque elas pretendem gerar um desenvolvimento mais equilibrado entre as regiões do estado. Por isso, tratam de questões específicas de cada uma das localidades, desde o noroeste fluminense ao sul fluminense. Os problemas específicos serão tratados e permitirão com que o Rio de Janeiro se desenvolva de uma forma mais equilibrada e não concentrada em uma região e não em um único produto, como é o caso do petróleo. Nesse novo mapa, alguma vocação aparece que a gente ainda não tinha prestado atenção, que necessita de uma atenção maior? Eu diria que o grande aspecto a ser observado é a vocação de integração do Estado. Exemplo disso é o arco metropolitano. A capacidade que o arco metropolitano tem de integrar as regiões do Estado. Por exemplo, nos próximos anos é muito importante a gente fazer uma ocupação ordenada de todo o entorno do arco metropolitano, porque ele é um canal de desenvolvimento, porém ele oferece diversas oportunidades no seu entorno de desenvolvimento de municípios que não são nem da ponta nem do fim do mapa, mas o entorno dele tem muito desenvolvimento a gerar para o Rio de Janeiro e a gente precisa se preocupar com esse entorno. Esse arco de desenvolvimento, por exemplo, pode ser um grande integrador das regiões. Eu acho que esse é o grande desafio do Rio de Janeiro para os próximos anos. O grande foco deve ser em não transformar em avenida as nossas rodovias. Essa vocação logística é uma vocação do Rio de Janeiro. Como aproveitá-la melhor? O ordenamento urbano é muito importante para o Rio de Janeiro, especialmente pelo que você disse. O estado do Rio de Janeiro é tipicamente um estado de logística. Portanto, a gente precisa, além de rodovias integradas à atividade econômica, portos e ferrovias também muito integrados, porque a gente precisa que o escoamento que chegue nos portos seja bem feito para todas as regiões do estado. Então a integração dos modais de transporte é fundamental para os próximos anos. Agora a gente vai para ponto a ponto dos pilares desse mapa, que são 5 pilares. Em relação ao sistema tributário, quais são os aspectos que foram levantados pelo mapa nesse horizonte até 2025? No que diz respeito ao estado do Rio de Janeiro, principalmente tendo em vista a crise financeira que o Estado está passando, acho que são 2 os pontos a atacar. Primeiro, o lado das receitas. Como é que a gente pode atacar melhor as receitas? Fazer o Estado arrecadar mais. Com o fim dos incentivos fiscais, não entendo dessa forma. Por quê? Porque os incentivos fiscais, em um ambiente de guerra fiscal como vive o Brasil, servem justamente para aumentar a arrecadação. A grande pergunta é, caso não houvesse esses incentivos fiscais, o Rio de Janeiro teria atraído essas empresas? Provavelmente não. Então a gente propõe o seguinte, mais do que acabar com os incentivos fiscais, o Estado do Rio de Janeiro precisa de um programa de estímulo às compras, aos negócios entre as empresas do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente precisa estimular a cadeia de fornecedores, ou seja, um comércio do Rio de Janeiro tem que comprar da indústria do Rio de Janeiro. A indústria do Rio de Janeiro compra insumos também da indústria do Rio de Janeiro. Dessa forma, a gente alavanca tanto a geração de emprego e renda, quanto a arrecadação de impostos. A outra ponta do desequilíbrio financeiro do Estado está nas despesas. E, obviamente, assim como o Estado do Rio de Janeiro, todos os estados do Brasil, os municípios e o governo federal precisam passar por uma ampla readequação do tamanho das suas despesas, de forma que o Estado caiba na sua capacidade de arrecadação. Porque a gente não está mais na década de 90, quando a carga tributária do Brasil era de 20 e poucos por cento do PIB. A gente já beira uma carga de 40% e, obviamente, novos aumentos da carga só trariam mais desemprego e, acredito, mais perda de arrecadação, inclusive, para o Estado. A gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, o presidente da Firjan vai falar um pouco mais sobre esse tema. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
A nossa equipe entrevistou o presidente da Firjan, Eduardo Eugênio. Nessa entrevista, ele fala sobre a nova edição do MAPA, que vai até 2025, e os desafios do governo em relação aos gastos públicos. Vamos conferir. O MAPA, no fundo, mostra um caminho de 10 anos. Uso a palavra do ministro, que o MAPA vê, ou tenta ver, enxergar, depois da bruma. Agora nós temos a bruma e nós temos que dissipá-la. As medidas do governo federal são nesse sentido, quer dizer, nós precisamos que a sociedade brasileira e os parlamentares, inclusive do Rio, podem ajudar em muito o convencimento no Congresso Nacional para que os representantes do povo saibam que não existe outra alternativa. Nós estamos falando de sustentabilidade do emprego para a atual geração e futura. E não podemos mais adiar. Nós temos que ver o que os países de sucesso fizeram no mundo, para imitá-los, ou não fazer as coisas erradas que eles fizeram. Agora, voltar a olhar no espelho, no século passado, ideologias que não existem, não tem o menor sentido, isso que não pode. Eu acho que a sociedade brasileira, e aqui no Rio, amadureceu muito, e nós temos que encarar, e se for necessário, se existir ideias desse plano ser melhorado, ótimo. Mas tem que ser, se for melhorado, no sentido concernente ao Brasil do século XXI, que todos nós queremos. Ele falou também sobre essa questão da emenda que ainda está para ser aprovada sobre um teto dos gastos públicos. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Evidente, quer dizer, uma pessoa, uma empresa, um botequim, não pode gastar mais que arrecada. O que o governo atual está propondo? Que os gastos não sejam ultrapassados do ano anterior, corrigido pela inflação. Então, isso é fundamental, porque na curva que nós estamos vindo, não há dinheiro para pagar. E isso prejudicaria de uma forma dramática a saúde e a educação. Então, se o Estado conseguir vender, privatizar, tudo que não for concernente à vida das pessoas, nós temos que fazer e guardar os outros recursos para o atendimento social. Essa é a fórmula, e evidentemente, e passa também uma melhor gestão. Gestão da saúde, gestão da educação, conferir para onde o dinheiro foi e a sociedade cobrar metas de uma forma transparente. Eu acho que nós estamos, talvez, construindo um Brasil muito melhor. Os desafios são nas 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal. Quais são as principais propostas que aparecem nesse mapa? Definitivamente, o Brasil precisa mudar seu modelo de política fiscal. Clássico no Brasil é que o governo sempre gasta e depois cobra novos tributos para cobrir esses gastos. No momento atual, como a gente está no máximo de uma carga tributária, a gente está numa crise financeira, que a gente não consegue reduzir os gastos. Então, nos 3 níveis de governo, o problema é o mesmo. Gastos obrigatórios muito rígidos, especialmente pessoal ativo e inativo e despesas com dívida contraídas em exercícios anteriores, combinados com uma queda de receita muito grande por conta da recessão econômica. Então, o que o Brasil precisa de modo geral? O que o MAPA propõe? Uma regra institucional que a gente chama de regra de ouro. Para o governo federal, essa regra definiria que os gastos do governo nunca poderiam crescer acima do crescimento do PIB, ou seja, acima da capacidade de pagamento do governo. No caso dos governos estaduais e municipais, as despesas nunca poderiam crescer além da receita corrente líquida. Dessa forma, a gente impede que o Estado gaste mais do que a sua capacidade de arrecadar. E dessa forma, evita que em momentos de baixa da arrecadação você tenha grandes buracos financeiros como a gente está vendo hoje e que vamos levar muito tempo para fechá-los. Mas isso demanda também uma ação do Congresso, do Legislativo. Sem dúvida nenhuma. Isso demanda uma ação do Legislativo nos 3 níveis de governo, especialmente do Congresso Nacional. E como é essa articulação da Firjan nesses 3 níveis de governo? Quer dizer, como levar essa pauta à frente?
Acima de tudo, a Firjan sempre se pauta por fazer uma articulação institucional baseada em estudos técnicos. Então, toda vez que a gente apresenta uma proposta a um poder executivo ou poder legislativo, a gente sempre tem um trabalho de bastidor, de embasamento técnico dessas propostas. E é assim que a gente pretende continuar. A gente já fez propostas fiscais desde o ano passado ao ministro Joaquim Levy, algumas delas já estão sendo aprovadas e a gente agora tem um novo conjunto de propostas e que já estão, inclusive, algumas sendo seguidas e adotadas pelo ministro Henrique Meirelles. A gente está falando dos 5 pilares do mapa de desenvolvimento. Em relação ao mercado de trabalho, quais são as ações que precisam ser implementadas? Eu diria que, em âmbito federal, o principal desafio do mercado de trabalho é flexibilizar as relações de trabalho. É importante deixar claro que os direitos fundamentais do trabalhador devem ser permanecidos, protegidos. Porém, a gente precisa de um mercado de trabalho onde trabalhadores e empregadores possam sentar à mesa e definir o que eles querem. Especificamente, a gente defende uma jornada de trabalho e um salário flexível que respeite um salário mínimo por hora. Isso acontece em diversos países, dá maior flexibilidade para o trabalhador. Por exemplo, um trabalhador que quer fazer uma pós-graduação pode negociar com o seu empregador para trabalhar menos horas, ganhando menos salários. E em períodos de crise, obviamente, você evita muito do desemprego, porque ao invés de ser obrigado a demitir o trabalhador, você pode simplesmente fazer uma redução de jornada e manter os empregos. Então, é uma medida benéfica tanto para a economia quanto para os próprios trabalhadores, longe de ser uma retirada de proteção. Pelo contrário, a gente está dando maior liberdade, maior poder aos trabalhadores de sentar na mesa de negociação. Em relação à formação profissional, a gente passou por um momento de grande desenvolvimento, de crescimento econômico acelerado e esse era sempre um gargalo no estado do Rio de Janeiro. Quais são os desafios que a gente tem nesse horizonte de 2025 para a formação profissional? A Firjan fez uma ampla pesquisa mapeando quais eram as dificuldades do mercado de trabalho, especificamente o mercado de trabalho industrial. Grosso modo, a conclusão dessa pesquisa é a seguinte: falta aos trabalhadores matemática, questões lógicas e práticas, ou seja, por mais que a pessoa tenha um ensino, ela não consegue aplicá-lo na prática. Então, o grande foco do mapa de desenvolvimento no que diz respeito à formação oferecida tanto pelo Serviço Nacional da Indústria, o SENAI, quanto pelo Serviço Social da Indústria, o SESI, é o foco em habilidades matemáticas, lógicas e voltadas ao mercado de trabalho. O que, no final das contas, o sistema Firjan quer é capacitar um trabalhador para que ele seja adequado às necessidades atuais da indústria e do mercado de trabalho como um todo. Acho que é isso que o Rio de Janeiro precisa. O terceiro pilar seria a infraestrutura, que a gente falou aqui do arco metropolitano. Quais são os outros desafios que estão apontados no mapa? A gente tem diversos outros desafios. Eu dividiria em 2 grandes blocos. Os desafios relacionados à infraestrutura de logística, a ocupação das áreas do entorno do arco metropolitano é um deles, e também tem os grandes desafios no que diz respeito à mobilidade urbana. Um estudo do Sistema Firjan divulgado no ano passado mostrou que o tempo de deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa no Rio de Janeiro é o pior do Brasil. Inclusive, Japeri é a cidade onde os trabalhadores mais demoram para ir no trabalho todo dia do Brasil inteiro. Então é importante a gente avançar muito no deslocamento urbano, na mobilidade urbana. E uma das propostas que a gente faz é a ampliação das linhas hidroviárias do estado do Rio de Janeiro. Inclusive lançamos um amplo estudo que mapeia 14 possibilidades de linhas hidroviárias no estado do Rio de Janeiro. Uma delas, por exemplo, liga o aeroporto do Galeão ao centro da cidade, um fluxo obviamente muito grande de pessoas e que hoje o Rio de Janeiro tem um gargalo enorme, né? Os executivos que chegam no Galeão dificilmente conseguem fazer uma reunião no centro da cidade no início da manhã. Então, geralmente, quando você vem para o Rio de Janeiro pelo Galeão, você tem que perder o dia todo de trabalho. Então, por exemplo, uma hidrovia que ligasse o Galeão diretamente ao centro da cidade aliviaria não só o Santos Dumont, mas todo o tráfego nessa área ao longo do dia. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. No próximo bloco, vamos falar sobre gestão e políticas públicas e gestão empresarial. Fica com a gente. Voltamos com o Rio em Foco sobre o mapa do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. No bloco anterior nós falávamos dos 3 primeiros pilares, agora gestão e políticas públicas, que é um 4º pilar do mapa. Quais são os desafios? Eu diria que você tem um primeiro grande desafio. No momento em que a gente precisa retomar o crescimento econômico e tem o Estado
e ao Estado nos seus 3 níveis com dificuldades financeiras para fazer investimento, é fundamental que a gente abra espaço para a iniciativa privada. E no Estado do Rio de Janeiro, assim como no Brasil, há amplas oportunidades de investimento, tanto para concessões quanto para parcerias público-privadas. E esse é um caminho que deve ser seguido tanto pelo Brasil quanto para o Estado do Rio de Janeiro. As oportunidades são enormes para a geração de emprego e aumento, melhoria da infraestrutura no Estado do Rio de Janeiro. Como garantir a confiança do empresariado nesse momento de crise? Eu acho que a principal questão é um desenho de regras que atraia o empresariado. E, obviamente, para que esse desenho seja atrativo, é importante trazer os empresários à mesa e discutir com eles quais são as necessidades que eles entendem para que eles entrem no negócio e, obviamente, desenvolvam a estrutura necessária ao Estado e ao país. E para os negócios que já estão estabelecidos, como é que a gente reduz a burocracia, que também é um ponto apresentado no mapa? Sem dúvida nenhuma, esse é um grande desafio para o Estado do Rio de Janeiro. Por quê? A gente tem processos que são de fácil resolução, a baixo custo, mas que têm um impacto gigantesco no dia a dia das empresas. Por exemplo, abertura e fechamento de empresas. Hoje as empresas demoram meses para abrir, fechar ou fazer uma alteração contratual. Outra questão importante no Rio de Janeiro é hoje você tem todos os processos fiscais do Rio de Janeiro apenas em meio físico e não em meio eletrônico. Esse seria um avanço muito importante, com um custo muito baixo e que vários estados já estão à nossa frente. Então é importante a gente focar também em questões pequenas, mas de grande impacto para o dia a dia das empresas. E com certeza a transformação do processo fiscal de físico para eletrônico é um grande passo nesse sentido e um grande exemplo. Agora, o quinto e último pilar desse mapa aborda a questão da gestão empresarial e os desafios dos empresários, o que eles precisam vencer nesse horizonte de 2025. Quais são os principais pontos? Obviamente, o ambiente de negócios, ele não se faz só com as questões externas às empresas. O ambiente interno das empresas é muito importante. Por isso, esse pilar de gestão empresarial foca em questões como compliance, a questão de conformidade, as empresas estão dentro das normas e exigências legais de mercado e, obviamente, nos dias de hoje é imprescindível uma gestão que seja preocupada com a economia, mas também com o ambiente e com o social. Então, esse foco é muito importante no mapa e vai direcionar a atuação do Sistema Firjan para a capacitação das empresas do Estado do Rio de Janeiro. Em relação à conformidade, o senhor poderia dar um exemplo sobre o que é preciso mudar nesse processo? Por exemplo, a política de conteúdo local ela faz diversas exigências para que as empresas participem dela, mas muitas empresas não estão preparadas para tal. Seja um certificado ISO ou algum certificado de conformidade ou padrão internacional que as empresas não conseguem obtê-lo por uma questão de processo e isso as deixa fora do processo, por exemplo, de conteúdo local. Então é importante orientar e capacitar essas empresas para que elas estejam aptas a participar do desenvolvimento a partir das políticas que foram oferecidas. Esse é um desafio fundamental e que afeta o dia a dia do empresário significativamente. Outro ponto que está no mapa é a questão da inovação. Como inovar nesse ambiente que a gente tem hoje no Estado do Rio de Janeiro e para o futuro? Aqui eu acho também que é uma parceria do setor privado com o setor público. Primeiro a gente tem que melhorar o ambiente de inovação no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil. E, obviamente, isso passa por uma melhor relação entre as empresas e os órgãos de fomento. Então, é preciso estreitar essas relações. As empresas precisam ter acesso claro e fácil às formas de financiamento, às condições, os prazos, aos critérios de elegibilidade para se adquirir um financiamento. Esse relacionamento tem que melhorar. Talvez a gente possa pensar num portal eletrônico que você tenha os prazos bem definidos, os critérios de elegibilidade para que você possa fazer um financiamento para a inovação. E dentro da empresa, a Firjan também vai trabalhar com os serviços SES e Senai para que você tenha melhoria no processo de inovação. Por exemplo, a gente pode pensar em inovação em eficiência energética, um tema hoje extremamente importante e que a Firjan hoje está oferecendo um amplo leque de serviços para que as empresas façam inovações no seu processo produtivo e com isso se tornem mais eficientes energeticamente e obviamente produzam menos custos e sejam mais competitivas frente a outros estados e até frente a outros países. Tem a questão também da segurança hídrica, que também é um ponto que as indústrias do Rio têm se destacado. Sem dúvida nenhuma. E nesse caso, uma das propostas, inclusive com serviços do SES e Senai, é o reuso da água. A gente pode avançar muito em programas em parceria com o governo do estado para reuso, reaproveitamento da água e, obviamente, redução do desperdício. Esse mapa só vai avançar se a sociedade estiver de olho. Quais são os instrumentos que ela tem à mão para poder acompanhar os avanços no mapa do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro?
Na verdade, o trabalho de desenvolvimento é um trabalho de poder público, sociedade e setor privado no que diz respeito às empresas. Então, todas as ações da Firjan geralmente são ações que envolvem a sociedade. Exemplo clássico disso são os dois índices, tanto o índice de desenvolvimento quanto o índice de contas públicas, onde os dois sites têm mais de 1 milhão de acessos no Brasil todo para que a população consiga participar do desenvolvimento, da cobrança do desenvolvimento. Então, o mapa de desenvolvimento vai seguir essa regra. Ele vai estar disponível em um site para que toda a população consiga acompanhar as propostas e o andamento daquelas propostas. Endereço? O endereço para que todos possam acompanhar o mapa de desenvolvimento é www.firjan.com.br/mapa. Lá você pode acompanhar todas as propostas e o andamento delas. Obrigada, Guilherme. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Se você quiser acompanhar e rever o programa, pode acessar o site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Rio em Foco. Aqui, política e economia caminham juntas.